Isto, nós vamos falar sobre a mensagem de hoje. Nós estamos falando durante as últimas mensagens que eu tenho vindo aqui à frente, sobre a igreja bíblica, a igreja do Senhor. E nós falamos no início, a primeira mensagem foi sobre a unidade da igreja, a importância da unidade da igreja, porque hoje nós vemos muitas divisões religiosas e mostramos pela Bíblia a importância de ser uma igreja unida, uma igreja única. Jesus queria que fosse uma igreja única, ele orou por isso, e a Bíblia diz que aqueles que promovem divisão estão cometendo um pecado, assim como o pecado carnal, o pecado de roubo e outros. Falamos isso, quem está lembrado, e se você quiser cópia dessa mensagem, me dá teu e-mail que a gente manda depois. Depois falamos o que é a igreja. A igreja não é este prédio, a igreja é composta de pessoas cristãs. Nós falamos sobre isso também. Em seguida, falamos sobre o fundamento da igreja, o alicerce, a base da igreja, que é Jesus Cristo. Jesus é o fundador, é o alicerce, é o fundamento da igreja. E na última vez falamos sobre onde a igreja começou, em que cidade começou a igreja. Rio de Janeiro, São Paulo, Roma? Não, em Jerusalém. Foi de Jerusalém que teve início a igreja do Senhor, que se espalhou pelo mundo e chegou até aqui no Jabaquara. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a igreja como a casa de Deus. A igreja é a casa de Deus. Todo mundo conhece a palavra igreja. Até mesmo aqueles que não acreditam em Deus, né? Todo mundo sabe. A palavra igreja é muito conhecida, nós ouvimos desde criança e continuaremos ouvindo sempre. Tanto que ela corre o risco de se tornar um lugar comum, uma coisa muito banal. A igreja passa a ser uma coisa até simbólica, sem muito significado. Para ter um conceito correto sobre a igreja, nós precisamos considerá-la como Deus a considerava. E aí é uma missão impossível. Conhecer a igreja do jeito que Deus a conhece é impossível, porque nós não podemos penetrar na mente de Deus. Por isso é impossível até certo ponto. Mas Deus deixou um manual. A única autoridade em religião que existe é as Escrituras, o Novo Testamento. E nós podemos ter na Bíblia algumas coisas sobre a igreja, onde podemos conhecê-la melhor e assim dar o devido respeito, a devida honra que a igreja deve ter. E hoje nós vamos ver isso, a igreja como a casa de Deus. Várias vezes na Bíblia, especificamente no Novo Testamento, a palavra casa é usada para descrever família. Então estamos falando a igreja, a casa de Deus. Lembra-se que na Bíblia nem sempre casa significa o nosso barraco, o nosso palácio. Casa não é de alvenaria, nesse sentido. Veja, por exemplo, em Atos capítulo 10, versículo 1 e 2, o caso de Cornélio. Diz: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Ele era capitão de uma guarnição militar. E ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então nós temos aqui a referência de um homem que na realidade foi o primeiro gentil, o primeiro não judeu que foi convertido, que era o Cornélio. E um elogio aqui da Bíblia ao Cornélio e a casa dele, a família dele. Então fica óbvio que
toda a sua casa, nesse texto, refere-se à família de Cornélio. Se eu disser para você, olha, eu gostaria que você fosse lá em casa comer um churrasco, você e toda a sua casa. Não precisa levar a sua casa num caminhão, toda a mudança. Eu quero você e a sua família. Então, a casa significa sua família na Bíblia, muitas vezes. Temos outro exemplo, em Hebreus 11:7, fala sobre Noé. E diz que pela fé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem de Deus. Noé não morava em casas como nós moramos, apartamentos, casas térreas, sobrados, não. Era tendas, eles moravam em tendas naquela época. Então, quando diz que Noé aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, não foi para a salvação da sua tenda, foi para a salvação da sua família, seus filhos e suas noras. E aí, Noé salvou a família, ou melhor, salvou toda a sua casa. Dá para entender o que Paulo tinha em mente quando ele escreveu essa passagem que o Adilson leu aqui na frente. Em 1 Timóteo 3,15, que era um evangelista que Paulo enviou para uma cidade onde tinha igreja. Ele disse para o Timóteo, para que se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é o quê? Que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. O que é a casa de Deus, segundo este versículo? A igreja do Deus vivo. Aqui não fala do prédio, mas da família de Deus. Então, o que é a casa de Deus? É a família de Deus, é a igreja. Ainda de novo, em Efésios, ele diz assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Paulo está escrevendo aqui para os irmãos que moravam na cidade de Éfeso, que eram cristãos. E ele diz, olha, vocês não são mais agora estrangeiros, peregrinos. Agora vocês pertencem a uma família. E que família é essa? Família de Deus. Os cristãos são da família de Deus. Esta família é a igreja do Deus vivo. O que esta relação significa? O que representa essa relação de família de Deus? Bem, o significado da igreja como família nos permite ver aspectos belos, cheios de ternura. Isso nos leva a pensar no afeto que tem Deus com o seu povo, no carinho, no amor, na abnegação, no zelo de Deus com a sua família, com a sua casa. Veja, esta linguagem clara sobre o Pai e sua família espiritual aqui em Efésios. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então está vendo? Deus é o Pai de sua família. Deus é o Pai. Nós estamos aqui numa família, a família na igreja do metrô tem um Pai que é Deus. Eu acho que eu entendo o que isto quer dizer. Eu acho que eu entendo. Sabe por quê? Porque eu sou pai. Talvez a gente precisa ser pai para entender bem. Se você ainda não é pai, talvez não entenda tanto como aquele que já é pai, que já tem filhos e filhas. Quando eu penso quanto eu gosto dos meus filhos, e até onde eu chegaria por eles, eu fico emocionado às vezes.
Porque eu tenho um amor tão grande pelos meus filhos, e quem é pai aqui também tem, que seria capaz de se sacrificar pelo próprio filho. A gente dá um valor muito grande aos nossos filhos. Todo pai responsável faria a mesma coisa. Todos. Deus é pai de sua família, a igreja. Isso fica claro em as passagens que lemos até agora. E por causa disso, Ele cuida melhor dos seus filhos do que eu cuido dos meus. Eu sou humano, Deus é divino. Ele tem mais capacidade de cuidar dos seus filhos do que eu tenho de cuidar dos meus. Talvez você possa dizer, mas Deus não cuida de mim. Talvez, espero que ninguém diga isso. Mas pense bem, se não fosse Deus, você não teria o ar que você respira. Você não teria a luz do dia, nem o descanso da noite. Talvez você nem estivesse aqui hoje, se não fosse Deus. É Deus que nos dá vida, nos dá o sol, nos dá a chuva e tudo que nos mantém vivos. Talvez você seja menos abençoado do que outras pessoas. Mas todos são abençoados por Deus. Todos. Embora nem todos reconheçam isso, nem percebam. A relação que existe entre Deus e sua família é uma das belezas da Bíblia. É uma coisa maravilhosa. Só quem está mesmo nesse caminho já há um bom tempo consegue perceber que maravilha é isso. Deus, por criação, por direito de criação, do budista, do maometano e de todos os outros. Ele criou tudo. E por criação, baseado nisso, ele tem o direito, ele é o pai de todos. Mas nós não estamos falando sobre isso. Nós estamos falando do pai espiritual. Hoje, estamos vendo que Deus é nosso pai espiritual. E isso é muito significativo. Para você gozar das bênçãos espirituais de Deus, que são muitas, você tem que pertencer à família dele, que é a igreja. Então, todo mundo é filho de Deus. Uma vez, numa fila de ônibus, há muitos anos atrás, estava aquela correria para pegar o ônibus e alguém disse, olha, deixa eu entrar que eu também sou filho de Deus. Na realidade, aquela pessoa que falou isso era mesmo, porque por criação todo mundo é. Mas espiritualmente, só aqueles que são da família espiritual dele, aqueles que são da igreja. E são muitas as bênçãos para a família de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12 e 13, diz, aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Olha, isso aqui mostra o cuidado de Deus com seus filhos. Ele está dizendo aqui que não veio sobre nós tentação que não fosse humana. A tentação é humana. Mas Deus nos protege fazendo com que a tentação não esteja acima da nossa capacidade de suportar. Deus nos dá condições ou de fugir da tentação, ou quando é impossível fugir dela, a gente suportar. Porque Ele é nosso Pai amoroso, está conosco. Ele cuida dos seus filhos. Com Deus ao seu lado, você poderá superar obstáculos, até dos mais difíceis. O Pai zeloso nos ajuda a sobrepujar as dificuldades espirituais. Ele nos ajuda. O Filho de Deus usufrui de muitas bênçãos dadas pelo Pai, muitas. Não dá para fazer uma lista aqui das bênçãos que Deus tem dado na minha vida e provavelmente na sua também. Mas em Tiago, capítulo 1, versículo 17, dá uma noção disso, diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito
vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, nós como filhos de Deus temos que reconhecer isso. Tudo que é bom, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. É Deus que nos dá. Não tenha dúvidas. Deus cuida dos seus filhos. Ele está aí para cuidar de você e de mim. Ele está presente. Os membros da igreja, ou seja, os filhos de Deus, a família de Deus, são herdeiros de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então Deus tem uma herança maravilhosa para cada um de nós. Talvez um pai mais pobre não deixa nada de herança para os filhos, mas o Deus que nós estamos falando, Ele é muito rico e Ele tem muita herança. Os filhos de Deus são herdeiros dos pais. E o que é que os filhos de Deus herdarão? Qual é a herança que nós ganharemos de Deus? Os filhos de Deus herdarão o reino eterno de Deus, onde não haverá dores, nem prantos, nem lágrimas, nem tristezas. Sabe, aquela angústia que você sofre de vez em quando, aquela tristeza que você tem, aquela vez que você chora, sabe, aquela decepção que você tem com pessoas, aquela frustração, aquele desamparo, aquele sofrimento que às vezes nos magoa, isso vai se acabar naquele reino eterno de Deus. Lá não vai haver sofrimento nenhum, porque estaremos junto com Ele. Conclusão. Deus tem uma só família. Esta família é a igreja. Para desfrutar das bênçãos vindouras, da herança de Deus, você precisa ser membro da igreja. Não falamos de uma igreja qualquer, mas daquela descrita na Bíblia. E nós sempre estamos aqui, sempre convidamos, estamos aqui sempre para isso, para convidar você a entrar nessa família. Venha ser nosso irmão, venha ser herdeiro do Pai eterno, venha participar do reino conosco. Se sempre tem alguém aqui desejando ou pensando nisso, ou que ainda não foi convertido a esse reino, venha para frente e nós te ajudaremos. Que Deus nos abençoe.